Indo direto ao assunto, sem rodeios e sem meias palavras, eu diria que os grandes desígnios de um programa político de matriz social-democrata, de matriz PSD, para a próxima década, têm de ser libertar Portugal e os portugueses do peso e da centralidade da dívida, do endividamento, e assegurar um forte movimento de mobilidade e de ascensão social. Só estes dois desígnios permitem realizar, na viragem da década de 10 para 20, os valores da social-democracia, que são, invariavelmente, a liberdade e a justiça social. É preciso fazer da escola profissional e técnico-profissional, no nível secundário, a grande prioridade do ensino em Portugal. Tem de se afastar fantasmas, tabus, preconceitos ideológicos. Trata-se do meio mais eficaz de combate ao abandono escolar e de elevação social, dotando os jovens de ferramentas de trabalho e preparação apropriada para o mercado de emprego. Com a mesma meta da igualdade, é fundamental tornar obrigatório e efetivo o ensino pré-escolar, sem eufemismos voluntaristas, como a expressão light da universalidade que foi usada materialmente na Lei de 2009. Fará seguramente mais, mas muito mais, pela frequência futura e efetiva dos níveis secundários e superiores do ensino, a obrigatoriedade imediata do pré-escolar, do que a recente medida, claramente inusitada, de estender a obrigatoriedade do ensino até aos 18 anos. Portugal tem um sério problema de coesão territorial, hoje extremamente agravado no contraste litoral-interior, mas claramente presente na comparação entre a região de Lisboa e Val do Tejo e as restantes regiões ou NUTS 2. Situação, aliás, que põe o território português numa solução de lose-lose, já que as periferias sofrem os custos do centralismo e o centro sofre, por excesso de atração, os custos da capitalidade. É urgente, por isso, uma solução institucional que, sem ser fraturante, dinamize os polos regionais e promova a coesão e a convergência nacional. Numa época de escassez de recursos, é preciso recorrer a soluções que, aproveitando o potencial das estruturas já existentes, promovam a inovação territorial. Nessa medida, devem ser amplamente reforçados os poderes das comissões de coordenação regional, as quais devem gradualmente absorver outros serviços dispersos do Estado. Mas a grande inovação que apresento aqui em primeira mão e pela primeira vez será a atribuição aos presidentes dessas comissões do estatuto de membros do Governo como secretários de Estado inseridos no mais que provável e porventura necessário Ministério do Planeamento. Ao fazerem parte do Governo, os presidentes darão às respectivas comissões o relevo e a capacidade de articular transversalmente no espaço regional as políticas sectoriais e converter-se-ão, obviamente, em embaixadores naturais das suas regiões junto do Poder Central. Falar no Ministério do Planeamento pode parecer, aqui e agora, uma descida impertinente ao detalhe, mas desde que desapareceu a ideia de planeamento, que falta aos executivos uma coordenação e articulação espacial, temporal e transversal das políticas. Basta ver, por exemplo, a forma desgarrada como no governo Sócrates I se encerraram instalações educativas de saúde e de segurança sem pensar na implantação territorial, conjunta ou repartida dos equipamentos, para perceber quão longe estamos de um modelo de integração espacial e temporal das políticas sectoriais. Um governo deve ser julgado pelo número de subsídios que consegue evitar atribuir e não tanto pelo recorde de subsidiação que seja capaz de atingir. A máquina de fiscalização da segurança social tem ainda de conseguir o mesmo rigor, eficácia e eficiência que nos últimos anos mostrou a máquina fiscal ou até a controversa ASAI. No quadro de uma política de austeridade imposta pelo PEC, é dever indeclinável de um programa social-democrata continuar com o apoio aos desempregados, evitar perdas para os pensionistas e trabalhadores mais desfavorecidos, reforçar os programas de combate à pobreza,
Apostar na dinamização e apoio das instituições de solidariedade social e de voluntariado disponíveis no quadro civil. Esta dimensão de solidariedade é a garantia do mínimo de dignidade e de liberdade e há de ser sempre o ponto de partida e de arranque de qualquer política que vise aquele desiderato da mobilidade social. Disciplina financeira, dinamismo económico, rigor na educação, inovação territorial, equilíbrio social, agilidade na justiça são os eixos de uma ruptura política de que Portugal precisa mais do que nunca. São as prioridades que garantem a realização da tradição humanista e personalista do PSD e que promovem, no arrancar de uma nova década, uma ruptura na sociedade portuguesa. Uma ruptura com um país esmagado pelo peso da dívida, cerceando e limitando a liberdade das pessoas, das famílias, das empresas. Uma ruptura num país acomodado à estratificação e ao conservadorismo social, que não aproveita a iniciativa, o empreendedorismo e a capacidade individual e coletiva de subir na escada social. Fazer essas rupturas será abrir horizontes às gerações presentes e futuras, criando, a partir daqui, uma esperança. A esperança de trazer de novo o PSD à solução dos grandes desafios de Portugal. E isso porque acreditamos firmemente que é possível derrotar a inércia, que é possível vencer os impasses, que é possível transformar Portugal. Tudo está em querer ou não querer libertar o futuro.